Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto vídeo sobre árvores de decisão. A gente já cobriu boa parte dos conceitos teóricos, então nesse quinto vídeo eu quero focar apenas no código exemplo, tá? Então eu tenho aqui no Colab, né, uma implementação das árvores de decisão, uma implementação bastante simples, tá? Então eu tenho aqui a importação do dataset, eu vou usar apenas a segunda e a terceira característica desse dataset, só para ficar mais fácil de plotar, obviamente, né? Obviamente as árvores de decisão funcionam com qualquer número de características, né? Você vai escolher normalmente a melhor. E vejo que os labels aqui, né, é virgínica, cetose e versicolor. Então a gente tem os três labels. Estou fazendo a divisão entre treinamento e teste. Eu estou usando um método bastante simples aqui, que é o test split, né? O train test split, que é o holdout. Vocês viram nas outras aulas que não é o ideal, né? Mas como aqui o foco é apenas as árvores de decisão, eu estou usando a validação aqui mais simples possível, ok? Dividindo em treinamento e teste, a gente pode ver que a base de dados original tem 50 de cada classe, no treinamento daí vai ficar 35 de cada classe, e no teste 15 de cada classe. Essa proporcionalidade, né, manter essa proporcionalidade é importante, e isso é conseguido com o parâmetro aqui estratificado yes dentro na hora da divisão de treinamento e teste. E aí é muito simples, a árvore de decisão é muito simples, né? Porque o sklearn ou scikit-learn, às vezes eu chamo de scikit, às vezes eu chamo de sklearn, porque na hora do importar é sklearn, né? Na hora na biblioteca é scikit, mas como eu já mostrei para vocês, tem toda uma seção aqui, 1.10 de árvores de decisão, tá? E aí a gente tem que importar, se for fazer classificação, obviamente, o objeto Decision Tree Classifier, ok? Então, importando esse objeto Decision Tree Classifier, que está dentro do módulo Tree, ok? A gente instancia um objeto, então dt model, né? Eu vou criar um modelo disso, essa variável vai guardar o modelo, vai guardar a árvore em si. Vou escolher o critério, no caso aqui a entropia, ok? Poderia escolher o Gini, poderia escolher. Bom, nesse caso só tem esses dois. No caso do splitter aqui, ele vai usar o valor default, que vai escolher a melhor característica para fazer o primeiro split. Né? Ou você pode usar uma característica randômica. Esse parâmetro randômico aqui ele vai ser importante quando a gente for ver symbols lá. Tem um motivo, né, de você escolher uma característica randômica para criar a tua árvore. Ok? Um outro parâmetro que a gente usa aqui é o maxdef igual a 2, ou seja, é um parâmetro que vai parar o crescimento da árvore quando a profundidade dela chegar a 2, né? É um pré-pruning, uma poda antes, né? Não é uma poda pós-pruning, é uma poda pré-pruning, que é esse parâmetro aqui. Poderia usar outros parâmetros, poderia, por exemplo, em vez de usar o maxdef, poderia usar o min sample split, ok? Já tem um valor default, inclusive, ou min samples leave, ou seja, se tiver menos que duas amostras naquele nó, não divide mais. Ou se uma folha tiver menos que X amostras, não faça mais nada. Enfim. Tem vários parâmetrozinhos, a gente já comentou sobre esses parâmetros, né? Alguns deles aqui são sobre para evitar o overfitting, né? Nesse caso aqui a gente está usando o maxdef para evitar o overfitting. Ou poderia usar aqui o mean purity decrease, né, que só vai dividir se a puridade melhorar x%, né, os x pontos aqui. O split também só vai fazer se melhorar x pontos, enfim. E aqui a gente tem também o alpha lá, que é quando uso custo complexo. Isso tudo a gente falou no vídeo passado. Poderia usar qualquer um desses parâmetros, mas para simplificar, estou usando apenas o maxdef, random state igual a 1, só para toda vez que a gente rodar o objeto, o módulo aqui, sempre dar o mesmo resultado, né? E aí eu rodo, né, fazendo o model.fit. Como eu já mostrei para vocês, né, o scikit ele tem um pipeline muito específico, né? Então todo método, todo treinamento é feito com fit, passando o treino e o teste.
Aqui estão os parâmetros que foram usados, né? Uma lista deles. E aqui tem essa função Plot Decision Regions, que ela é do MLXtend, feito pelo professor Sebastian Rasca, né? Ajuda a visualizar a superfície de decisão. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente em como montar essa função aqui na mão. Tá? Mas por enquanto vamos usar ela pronta. Basicamente eu passo os pontos de treino e o modelo e ele monta para mim a superfície de decisão, ok? E aí eu vou verificar, né? Vou pegar o modelo, fazer o predict e medir a acurácia. Isso a gente já tem visto aí, né? 93% nesse caso. O que eu posso também é plotar a decisão, mas só que em vez de plotar a superfície de decisão em cima da superfície de decisão, plotar os pontos de treino, eu posso plotar os pontos de teste, né? Que é esse caso aqui. Então eu tive alguns erros aqui, principalmente esses laranjas, por isso que não deu 100% de acerto aqui no teste, né, obviamente. Tá? Uma coisa bastante bacana que a gente pode ver, se eu colocar o maxdef igual a none, maiúsculo, eu não vou estar limitando o tamanho da minha árvore. Então o que vai acontecer? Olha a superfície de decisão como ela ficou diferente, né? Ficou diferente. E a taxa muda um pouquinho, obviamente, né? A superfície de decisão é a mesma e o meu erro continuo tendo alguns erros aqui ainda, ok? O fato é que colocar um 3 aqui, por exemplo, né, já vai mudar também a minha superfície de decisão, ok? Mas eu vou deixar como 2, só para a gente montar a árvore lá embaixo, tá? Tá, mas como é que eu vejo a árvore, né? A árvore eu posso ver aqui, né? Então essa funçãozinha, scikit-tree, tem a função plot-tree, certo alguns parâmetros aqui de tamanho de figura, se eu vou querer que coloque cor dentro, se vai querer as bordinhas redondas, coloco o nome das classes e o nome das features que eu estou usando, né? E aí eu tenho a árvore criada. Veja que a árvore, o máximo dela é tamanho 2. Se eu alterar aqui, por exemplo, para none e rodar tudo de novo, o tamanho dessa árvore vai ser bem maior. Ok? Então, altera a superfície de decisão e altera, obviamente, o tipo e o tamanho da árvore aqui, né? Essa árvore ficou um pouco confusa porque o tamanho da figura deveria ser maior, né, para comportar todo mundo, tá? Vamos voltar para 2 aqui, então. Ok, voltamos com a nossa árvore pequenininha. Uma coisa que a gente pode fazer, e é isso aí, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é colocar apenas uma amostra e tentar interpretar, né, por que aquela amostra foi classificada com aquela classe. Então, para isso, eu vou pegar uma amostra qualquer, né? Então, eu estou pegando a primeira amostra, a amostra número 1 aqui do meu x-teste, tá? Como eu pego do x, né, do vetor de características, eu também tenho que pegar do y para depois fazer o parzinho. E aqui tem um probleminha, tá, gente? Porque se a gente olhar o shape do x-teste e do y-teste, ele é 45 por 2, porque é uma matriz, e 45 porque é um vetor de rótulos, né? Então, 45 por 2 matriz, porque eu tenho... deixa eu voltar aqui em cima. 45, né? 15, 15, 15, porque eu tenho 45 membros, ok? Por 2, porque eu tenho só duas características que eu escolhi aqui em cima, apenas duas características, ok? Todavia, quando a gente faz essa seleção daqui apenas do primeiro elemento, isso aqui tende a virar um vetor, que é esse cara aqui, ó. Então, virou um vetor de 2. Isso aqui uma constante, apenas um valor, tá? Sem ser um vetor. Tá? E isso aqui vai dar erro quando eu tentar jogar nos modelos. Então, tem que fazer um reshape, pegar esse x-test1 que eu crio aqui, né, que é onde eu seleciono apenas um, e dizer que agora ele vai ter uma linha por x colunas, né, e aqui ele vai escolher.
e o y-teste vai ter uma linha. E aí, então, eu faço o reshape, fica 1 por 2, né? Era 45, selecionei 1, ficou 1 por 2. E aqui era 45 elementos no meu vetor, ficou um elemento no meu vetor, mas ainda assim ficou um vetor unidimensional. Tá? Só tem que cuidar, que o Python faz essas sacanagens com a gente, e daí, se você fosse jogar sem fazer o reshape, ia dar erro aqui embaixo. Tá? Enfim, mas daí vamos jogar esse x-test1, que agora é apenas uma amostra, né? Apenas a primeira amostra que está no conjunto x-test. E ela deu classe 2 para a gente. Né? Classe 2 seria a nossa virgínica aqui. Será que é realmente classe 2? Então eu pego o y-test1, que eu conheço aqui em cima, né? Eu sei o rótulo dela. Pego o y-test-pred que eu previ aqui em cima e verifico o score. 100% de score. Então ela realmente é. Então eu acertei. E o que tem lá dentro do x-test1 é 6 e 1.8. Vamos ver então se isso. Vamos tentar interpretar o porquê que ele classificou esse vetor 6 e 1.8. Vetor não, matriz, né? Mas enfim, essa amostra 6 com as características 6 e 1.8 como sendo da classe 2. Percebam que a primeira decisão aqui é se o petal widget, né, a largura da pétala é menor que o 0.8. Petal widget é a nossa segunda feature. Nossa segunda feature é 1.8. É menor que 0.8? Não é menor, então eu vou para esse lado aqui. Petal length é a nossa primeira feature. Nossa primeira feature vale 6. Petal length é menor que 4.75? Não é. Se não é, vai para a direita. Então, classifica como virgínica. Ok? Então, bem simples, né? Aqui é a nossa interpretação de forma textualizada desta amostra única aqui, né? E aí vocês podem, obviamente, escolher qualquer amostra da base de vocês. Tá ok? Bem simples. Obviamente, eu não rodei nenhum tipo de... Eu poderia usar um grid search aqui para escolher os melhores parâmetros, por exemplo, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Eu poderia usar um pipeline aqui para fazer um PCA antes e depois já fazer tudo automaticamente, mas como o foco dessa aula aqui especificamente é a árvore de decisão, eu não coloquei nem pipeline, nem grid search para deixar mais simples possível o código, mas obviamente é interessante que seja feito usando tanto pipeline como grid search aí para melhorar ainda mais os resultados e principalmente nos projetos de vocês, ok? Então, videozinho bem curtinho, muito obrigado e até a próxima aula.